Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer. Me orgulho de ser Pioneer. E Matsuda. Quem usa, não muda. Matsuda. Olá, amigos de todos os cantos e origens. A gente já está de volta. E como sempre, trazendo muita novidade na bagagem, só para mostrar para você. Quer dar uma conferida? Então espie os principais assuntos de hoje. Cafés super especiais plantados em solo vulcânico. Rastreabilidade ajuda no cultivo protegido de tomate. Vale tudo para combater pragas e doenças na lavoura. E uma mini estação meteorológica na fazenda. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez. Mas antes, já dá um joinha aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos lá. A qualidade do solo está intimamente ligada à qualidade do produto agrícola. E esta produtora de café vem obtendo um produto especialíssimo de excelente qualidade, com sua lavoura plantada em terras vulcânicas. O café faz parte da história e da cultura do Brasil. Nós somos um dos maiores produtores, um dos maiores exportadores e um dos maiores consumidores. E os cafés especiais têm conquistado cada vez mais espaço. E hoje, nós vamos passear pela história de uma família, por uma das belezas naturais do estado de São Paulo e, é claro, por uma lavoura de café. Como a gente trabalha aqui no sítio com todos os solos sempre cobertos, então uns 6 ou 8 meses antes do plantio, a gente faz o plantio da cobertura que a gente vai usar. Hoje a gente já usa um mix de sementes específicos para o café, que tem aí uns 8 tipos de plantas, mais ou menos, específicas para proteger o solo. Aí, mais ou menos uns 3 meses antes do plantio, a gente vem fazendo sulcos, marcando as ruas do plantio com o espaçamento. Coloca calcário, coloca um adubo, uma cama de frango, algum adubo orgânico e algum outro adubo que tenha pedido na análise de solo. Tampa, isso fica fechado por uns 90 dias e aí sim, na época do plantio, a gente vai abrir e plantar as mudas de café. Depois que plantou, até começar a dar o fruto, quanto tempo? Hoje em dia, a gente começa a ter um começo de grãos a partir de uns 2 anos e meio. A gente já tem que dar uma colheitazinha, uma catadinha nos grãos, mas uma coisa bem específica, mas aí a partir dos 3 anos e meio já tem colheita. E quanto tempo a árvore fica tendo vida útil? Então, isso é muito relativo. A vida do café, primeiro ele vai num crescimento, ele dá uma estabilizada em termos de produtividade e depois começa a cair. Mas a gente, por exemplo, teve um talhão específico que a gente tirou o ano passado, que era de 84. E eu tenho amigos que têm cafés, por exemplo, eu tenho uma amiga que é do Vale da Grama, ela tem um talhão de café de 100 anos. Caramba! Que tem mercado também, diz que os japoneses adoram comprar esse café, é uma amiga muito querida. Então, isso depende muito. Mas se for pensar em produtividade apenas e não história, acredito que uns 20 anos, no máximo 25. Esse tempo da árvore altera o sabor ou é mais uma coisa que o consumidor gosta pela história que está por trás do café? Eu acho que quando está muito novo, eu acho que pode ter alguma alteração. Mas depois não, depois é mais como eu te falei mesmo, que são os fatores climáticos que podem alterar de um ano para outro, de uma safra para outra, que a gente vai encontrar na xícara. E como que vocês conseguem as mudas de vocês? O nosso viverista é de São Manuel, uma cidade próxima aqui, uns 60, 70 quilômetros. Quando vocês estão comprando uma muda, quais são os aspectos físicos, os critérios para vocês escolherem essa muda? Então, a gente primeiro, em cima do talhão que a gente vai plantar, já com a análise de solo e tudo pronto, a gente escolhe o cultivar que a gente vai plantar, faz uma encomenda, uns 10 meses antes mais ou menos, a gente encomenda essa muda.
E isso tudo com muito critério, porque hoje em dia no Brasil a gente tem muitos cultivares, então o tamanho do porte, o porte do café, se é pequeno, médio, alto, se tem uma maturação precoce, média ou tardia, o que ele apresenta na xícara. Então hoje a gente tem um cardápio gigante. Então a gente escolhe isso, faz a encomenda e aí depois de uns 10 meses as mudas estão prontas para vir para o campo e a gente plantar. Daniela, você estava falando que aqui tem um microclima específico que vocês se apropriaram para o café de vocês. Como é que é isso? Isso, a gente descobriu em função de alguns concursos de qualidade que a gente participou, que a gente podia fazer um café especial, e isso muito em função desse microclima que a gente tem aqui no alto da Cuesta Paulista. Nós, por exemplo, nós temos um marco do IBGE de 1985, nós somos o lugar mais alto da região, nós estamos a 1.010 metros de altitude, e isso é excelente para o café, com essas temperaturas mais baixas, esse clima mais ameno, um clima de serra mesmo, então isso é ideal para o café. O café gosta de frio, então? O café se sente confortável com uma temperatura média anual que a gente consegue alcançar aqui em função dessa altitude. Você estava falando que o café ele tem uma semelhança com o cacau. Como é que é isso? Isso, nos processos, né? Porque o café ele é uma fruta, basicamente uma fruta, e o produto final dele é uma outra coisa, que é o cafezinho na xícara. Assim como o cacau, que também é uma fruta, que na maior parte das vezes vai virar um chocolate. Então os processos de secagem, colheita, secagem são relativamente parecidos. E é interessante porque o cafezinho que vai na xícara, muitas pessoas não têm ideia que vem dessa frutinha aqui e como é que são os processos para ele chegar ali, né? Essa frutinha aqui pode comer? Pode comer. Esse daqui... Aliás, é comendo que a gente resolve quando vai iniciar a colheita. Ah, é? Sim, porque assim, na verdade a escolha do início da colheita é uma escolha difícil, porque o café tem que estar com uma maturação que ele vai ficar, vai crescer essa maturação, porque a nossa intenção é colher uma maior quantidade possível de cereja, que é esse café que você pegou, que a gente vai usar o processo pós-colheita de cereja descascado, então esse é o café que mais nos interessa. Para a gente alcançar a maior quantidade de cereja possível, a gente tem que começar isso com uma porcentagem, para que depois também se estabilize dentro do cereja e aí começa a ter os mais maduros. Então é provando o café na boca que a gente escolhe quando iniciar a colheita. Isso acontece porque quando eles ficam prontos aqui no pé, nem todos ficam maduros ao mesmo tempo? Não, nem todos ficam maduros ao mesmo tempo, assim nunca, porque o café ele tem várias floradas. Então, na época da florada, a gente aqui, no nosso caso específico, acontece até umas 4 floradas. Então, a gente vai ter no mesmo pé vários tipos de maturação. Por exemplo, a gente tem esse café que ainda está verde, esse café que está cereja, esse café que já está o boia, que é o café seco. Então, isso tudo dentro do mesmo pé em função do número de floradas. Então, vocês têm que fazer como se fosse um cálculo para descobrir quando é a melhor hora de colher? Quando tem a maior porcentagem de cereja que a gente vai descascar. E o que seria uma porcentagem ideal? 90, 80? Ah, não, a gente não consegue tudo isso. Não? Não, a gente não consegue. Mas eu acho que mais ou menos uns 40, 50% do cereja no pico da colheita, né? Então a gente tem que começar com menos que isso, para depois alcançar esse número. E você estava falando que o café ele é um cultivo bianual. Ele é uma cultura bianual. Nós que somos plantadores de café no sequeiro, que é um café sem irrigação, a gente tem então um ano que produz mais e um ano que produz menos. Esse talhão específico que nós estamos agora é o ano dele de baixa produção. Ano que vem ele vai produzir mais. O ano que vem ele vai produzir mais. E vocês têm aqui na propriedade de vocês algum talhão que está produzindo no pico? Temos também. Com relação a pragas e doenças, quais são as principais preocupações de vocês aqui? O nosso manejo, nós temos algumas pragas e doenças, mas a gente também gostaria de falar que hoje a gente já tem alguns cultivares de cafés que já são resistentes a algumas pragas e doenças. Então, quando a gente escolhe os cultivares que nós vamos plantar, hoje em dia a gente já busca esses cafés
com essa tecnologia. Então isso nos permite usar menos agroquímicos e ter uma plantação mais natural, diria, porque o nosso café não é orgânico. Mas essa preocupação é sempre muito grande para o cafeicultor, e isso a gente varia um pouco de ano para ano, em função do clima, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, e a gente faz um acompanhamento, a gente não tem um cardápio pronto das pulverizações, enfim, de tudo que a gente vai usar. A gente espera e vai acompanhando e vendo o que o pé está pedindo para ir usando, que isso na verdade nos permite usar os agroquímicos com muita responsabilidade. Você saberia me dizer quais são as pragas e as doenças que mais dão dor de cabeça? Aqui na nossa região, as pragas que mais acontecem, a gente tem um pouco de uma questão da ferrugem e um pouco do bicho mineiro. Acho que são as duas principais que a gente tem por aqui. E falando sobre a poda, você já está há mais de 20 anos no ramo do café, já deve ter experimentado diversos tipos de poda diferentes. Sim. Quais são as que você percebe que tem mais eficiência? No nosso caso específico, a gente trabalha muito com esqueletamento e decote. O esqueletamento, a gente vai cortar os pés de cafés a mais ou menos uns 30 a 40 centímetros aqui, chama esqueletamento. Então a gente vai cortar em volta do pé todo, e o decote seria o corte em cima do pé, que a gente vai cortar também, e o pé vai ficar numa altura de basicamente 1,70 m no máximo, por aí, com decote. Essas são as podas que a gente mais faz e que a gente sabe que são muito eficazes. A gente vai passar o ano seguinte 0 safra, para no ano que vem o café voltar com bastante força. E no nosso caso específico também, a gente já teve a possibilidade de um ano de fazer uma recepa, que era um café, foi uma questão específica de um café muito novo e que deu um problema. Então a gente fez a recepa, que é um corte mais ou menos do chão, de 40 centímetros, e aí ele vem todo novo, mas com sistema radicular já antigo, porque era uma plantação relativamente nova. A poda vocês precisam fazer de quanto em quanto tempo? Então, isso varia muito. A gente vai contando, a gente vai analisando os índices de produção. Então, a gente vai a cada ano, varia muito de talhão para talhão. A gente não tem uma data, a cada 6 anos a gente poda, a gente não tem isso. A gente vai acompanhando a produtividade de cada talhão. Manejo do café, então, não tem fórmulas, tem que estar sempre aqui na lavoura, vendo o que está acontecendo, sentindo. Não. Por isso que é tão apaixonante, por isso que é tão desafiador, porque a cada ano é um ano. A hora que terminar a nossa safra agora, que o ano safra termina em setembro, a gente vai começar o ano safra 25, 26 já com tudo novo. Então aí a partir é vida nova, começa tudo de novo, esquece tudo o que aconteceu no ano passado e tudo de novo a gente começa a estudar em cima da análise de solo, tudo com muito critério para produzir um café bacana para o ano que vem. Leva do ano anterior, leva só a experiência então. Só a experiência. Como todo ser vivo, a árvore de café, o cafeeiro, precisa de amor e carinho. Só assim, para o café que chega na sua xícara, alcançar aquele sabor reconfortante. Por trás de toda a propriedade tem sempre uma história pessoal e, quando não, uma história familiar também. Daniela, como foi que você começou a produzir café? A nossa história começou em 77, quando meu pai comprou o sítio aqui. E no início a gente não teve um direcionamento para alguma cultura específica, como os outros todos vizinhos aqui, de praticamente agriculturas familiares, tinha um pouquinho de cada coisa. Depois nós resolvemos ir para o leite, e do leite meu pai acabou indo para o café. E depois de uns anos, uns 10 anos que ele já estava com café, nós terminamos com a atividade do leite. E aí eu comecei a me interessar pelo café, estudar, então isso mais ou menos faz uns 20 anos. A sua família, então, não é historicamente de produtores? Não, a gente não tem essa história de gerações no agro, não tem. Diferente, é como eu sempre falo, ou a gente nasce embaixo do pé de café ou vai estudar. Eu fui estudar, estudei muito. E o estudo rendeu frutos, rendeu até prêmios? Muitos. A gente descobriu, entrando primeiro em concursos regionais, que a gente estava numa região que tinha uma vocação para produzir cafés especiais. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer um investimento na nossa parte física, de pós-colheita, de lavador, de secador, de benefício, de armazenagem. Fizemos todo esse investimento e aí começamos a colher os frutos desse investimento todo em concursos maiores que a gente começou a entrar. E a partir daí, em 2016, é que foi o concurso mais importante que nós entramos,
que foi o da Ilha Café, que foi a nossa história, começou por aí com os prêmios internacionais. A gente foi o segundo melhor café do Brasil, que era o 25º prêmio deles aqui, e eles fizeram o primeiro International Award. Então pegaram os 9 países e levaram para uma premiação em Nova York, e eu fui receber esse prêmio no prédio da ONU, o que foi para mim uma realização muito grande, uma emoção muito grande. E depois disso a gente continuou repetindo o resultado, que eu acho que isso que é interessante. A gente por mais 3 vezes ficou entre os melhores do Brasil e geralmente sempre entre o campeão ou os melhores do estado de São Paulo. Dá para ver que você é apaixonada pelo que você faz, que você ama produzir café. Eu sou apaixonada pelo café exatamente pela dificuldade, pelos desafios que o café traz. Eles praticamente não nos permite errar em processo nenhum. E são muitos processos. E também porque eu tenho uma equipe muito comprometida, que está comigo há muitos anos, e eles embarcam nos meus sonhos, e só por isso que a gente consegue entregar esse resultado na xícara. Mercado, para quem que você preferencialmente vende? Quem que você mais gosta que consuma o seu café? Hoje a gente tem uma parte do café que a gente vende verde, e a gente também já tem os nossos cafés torrados, que a gente vende aí para o consumidor final. Mas a gente não exporta café. Eu acho que o mercado de cafés especiais é um mercado muito crescente, e eu tenho preferencialmente a vontade de vender meus cafés aqui dentro do Brasil. Eu acho que tem muito mercado, e eu gostaria muito que esse café fosse tomado aqui dentro por pessoas para conhecerem os cafés, e principalmente os cafés de São Paulo. Tem um pouco de bairrismo nisso tudo, né? Muito, muito. Eu gosto muito sempre de falar. A gente tem sempre a bandeira, a gente tem o nosso mastro, onde a gente tem a placa do sítio, e a gente vai intercalando a bandeira do Brasil com a bandeira do estado de São Paulo. Então, dependendo de quem vem, eu boto a do estado de São Paulo, dependendo do Brasil. Mas eu gosto muito sempre de falar que aqui no estado de São Paulo nós fazemos cafés especiais, sim, e muito bons. Daniela, vocês têm aqui dentro da propriedade de vocês um mirante onde dá para contemplar um monumento natural. Isso, é o Gigante Adormecido, que é uma formação de morros, de montanhas, que ele é como se fosse um homem deitado. Então dá para a gente ver a cabeça, testa, olhos, nariz, boca, é perfeito. O queixo, dá para a gente depois mostrar direitinho, acompanhando toda a movimentação. É como se fosse uma pessoa deitada perfeita. Ter esse monumento natural aqui faz a gente refletir sobre conservação ambiental, pensar em ideias para ajudar a natureza? Sem dúvida, eu acho que a sustentabilidade hoje é um tema que a gente não pode deixar de falar, né? A gente precisa trabalhar com isso dentro das propriedades, mesmo porque, como eu te falei, hoje o consumidor ele quer saber de onde vem o produto, como é feito, como é produzido. Então esse é um cuidado gigante que a gente tem aqui. E o Gigante também nos ajuda a nos inspirar para isso. Hoje toda a gente tem uma usina fotovoltaica, toda a energia que a gente consome a gente produz e ainda devolve um pouco para a companhia. A gente também tem a questão de ter trocado os descascadores de cafés por descascadores zero água. Então a gente não tem mais a questão da água residual do café, que era um problema muito, muito sério. E outras medidas também que a gente tem tomado, como o replantio de mata. A gente está na divisa do bioma Mata Atlântica com o Cerrado, então a gente tem uma infinidade de plantas que a gente pode usar para refazer as matas nativas. E é isso que a gente tem feito na propriedade inteira, onde não temos café plantado. Trabalhando sempre com a natureza, com uma aliada. Trabalhando a favor dela, porque se a gente for lutar contra, vai perder, né? A gente tem que entender que a gente depende, o produtor rural ele depende completamente da natureza. Então, por mais que na produção rural a gente não é um escritório que tem as planilhas e que você decide tudo que você vai fazer. A gente decide até um ponto. Eu posso estar com insumo comprado, adubo comprado, máquina pronta para trabalhar, se não chover eu não posso adubar. Então a gente tem essas questões e aí se você entender isso e trabalhar a favor, todo mundo ganha. Essa cereja aqui, que foi mastigada, comida, se transformou nessa semente aqui, que vai ser torrada, moída e vai para a sua xícara virar o café que você vai tomar de manhã. Aqui é o que a gente chama de pós-colheita, então o café vai chegar da roça, vai entrar por uma moega, que a gente chama, vai passar por um elevador, depois ele vai para uma máquina que chama abanador, do abanador ele vai para o lavador, que vai separar os cafés por peso. No nosso caso, o boia vai direto para a tulha, o cerejo verde vão ser descascados, cada um no seu descascador,
que hoje a gente tem, como eu tinha te contado, o descascador zero água, ou seja, a gente não tem água residual de lavagem do café, o que é uma questão também da sustentabilidade interessante. E aí, do descascamento, eles vão para a tulha. E daqui eles vão para o terreiro para serem secos. Isso, daqui para o terreiro. E aqui eles estão no terreiro, estão secando. Isso, eles saem do lavador, vêm aqui para os terreiros de café e eles vão ficar entre 2 e 5 dias, dependendo se for o cereja descascado ou se for o natural. E dentro desses dias que eles vão ficar por aqui, eles têm que ser revirados várias vezes ao dia. Para que eles tenham uma homogeneidade na seca. Quanto tempo eles têm que ficar aqui? Entre 2 e 5 dias. Depende do sol, depende do tipo que ele tá, se ele tá com casco ou não. E o pessoal que vem revirar ele, tem que vir de quanto em quanto tempo? Muitas vezes por dia. Muitas vezes por dia é o ideal. E é o ideal também que ele tenha uma camada muito fininha para que ele tenha uma seca homogênea. Aqui eles estão secando também. Isso. Aqui são os nossos secadores, que são a lenha. E a gente tem secadores pequenos, exatamente em função da gente poder fazer lotes menores, por conta de trabalhar com cafés especiais. E uma novidade que a gente instalou ano passado são as tulhas em cima dos secadores, o que duplicam a nossa capacidade. Então, se acontecer algum problema, alguma questão de previsão de chuva, alguma coisa, a gente consegue recolher os cafés do terreiro e ficar com eles aqui antes de secar. Eles secaram no terreiro, depois secaram na máquina e agora estão descansando. Isso, lá dos secadores eles vêm direto para cá, através de uma passagem, e eles entram nessas tulhas. A gente tem 8 subdivisões aqui dentro, para poder fazer os microlotes dos cafés especiais. Essa madeira é uma madeira específica também, que não dá nenhum tipo de cheiro no café, e o ideal é que eles fiquem aqui por volta de 30 dias para descansar e para que tenha uma seca bem homogênea. E daqui eles vão para qual processo? Daqui eles vão para essa máquina, que é a máquina do benefício, que a gente chama, que a gente pode beneficiar ou não. No nosso caso específico, a gente pode tanto já beneficiar o café, como armazenar e beneficiar só no momento da venda, que é o ideal. O café secou, descansou e agora ele veio para essa máquina aqui. O que vai acontecer com ele? Aqui é a nossa máquina de torra. Essa máquina é uma máquina que tem capacidade para torrar 10 quilos por vez. E aqui a gente pode desenvolver qualquer linha de torra que a gente quiser. Então a gente tem, cada café, na verdade, exige uma linha. O cereja descascado é uma linha de torra, o natural é uma outra linha e os outros cafés que a gente tem também. Então aqui a gente já consegue colocar a linha que a gente quer seguir e ligar o botão. Hoje em dia está mais fácil do que antigamente para trabalhar. Então aqui ele vai ser torrado. E é assim, passando por toda essa viagem, que o café sai da árvore e chega na sua vida. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Ana Meire, Carla V, Marco Polo, Orlando José Rodrigues, Damião Abel, Walter Gomes, Leonice Andrade, Alexandre Gonçalves, Martinha Costa e o casal Diana e Benedito Rabelo. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante para a gente. A rastreabilidade chegou ao agro para ficar. E no cultivo protegido de tomate, ela se mostra como uma importante parceira do produtor. De crescimento determinado e indeterminado, os mini tomates criados em estufa podem ser uma opção viável e bastante interessante aos produtores. Hoje a produção de mini tomates está concentrada em estufas,
por ter um ambiente controlado, menor incidência de pragas, menor incidência de doenças, melhor qualidade de fruto e melhora muito mais o sabor dos mini tomates. Hoje nós temos muitas variedades. Hoje a Agristar trabalha com segmentos dos grapes, os mini tomates vermelhos, tem os tomates cereja, que daí são os tomates redondinhos, que daí já dá para colher em penca, tem os tomates amarelo, que já é um sabor mais elevado do que o terro vermelho, tem o segmento indeterminado, que você precisa conduzir, e também o segmento determinado, que daí já não necessita tanta mão de obra igual os indeterminados. Se você puder falar um pouquinho mais dessa diferença para tomate, né, de determinado e de indeterminado, o que isso no dia a dia muda para o produtor? Os tomates indeterminados você consegue prolongar a colheita dele por 6 até, alguns produtores levam a ele 1 ano. Vai ter uma colheita a longo prazo. O determinado você precisa menos mão de obra, diferente do indeterminado que você precisa conduzir, desbrotar. O determinado não precisa fazer esses manejos. E a concentração da colheita vai ser maior, tendo um menor tempo de campo ou de estufa, né? Para quem quer, né, fazer uma produção dessa, quais são os primeiros passos que se deve tomar cuidado para exatamente ter um bom resultado, uma boa colheita no final? Hoje você investindo numa estufa, você tem que ter o cuidado dela sempre estar bem higienizada, você tentar não manusear alguma coisa lá fora e entrar na estufa sujo para não contaminar essas plantas, para você ter uma produção a longo prazo de boa qualidade. Em média, após os primeiros 2 anos, os produtores começam a ter o retorno financeiro da cultura. Hoje, a qualidade, durabilidade e padronização dos frutos são fatores que vêm ajudando o tomate em cultivo protegido a crescer no país. O mercado hoje vem crescendo por causa da busca de alimentos mais saudáveis. O pessoal está trabalhando também com produtos orgânicos, então a procura de melhor sabor, de melhor qualidade está sendo maior hoje. A rastreabilidade também tem se tornado um fator importante, uma vez que esse é um interesse que vem diretamente do consumidor. Hoje, alguns produtores estão colocando nas embalagens de certificação e código de rastreio que você consegue ver onde foi produzido, que jeito foi produzido, se foi orgânico, se não foi. Então, hoje o registro está mais em cima, as pessoas estão procurando esses produtos que têm o registro, né? Vale a pena para o produtor que tiver condições e interesse investir no mini tomate em estufa? Vale a pena porque você vai agregar valor ao seu produto, né? Tanto tem pessoas que vendem a granel, você cai um pouquinho o valor agregado. Agora o produtor que já tem uma embalagem, tem a sua marca própria, ele vai criar um pouco mais de valor no seu produto e no seu trabalho, né? Um interessante projeto no Mato Grosso vai permitir que os produtores tenham na sua fazenda uma mini estação meteorológica. O estado do Mato Grosso conta com uma iniciativa que, ao monitorar o clima, vai trazer segurança e previsibilidade às produções. Esse projeto se chama Aproclima. É um projeto que consiste na formação de uma base de dados meteorológicos aqui dentro do estado. Hoje, esse projeto ele iniciou em 2018 com a instalação de 33 estações meteorológicas distribuídas nas regiões produtoras. Então, dentro dos nossos associados, nós selecionamos esses 33 produtores estrategicamente e instalamos estações meteorológicas. De lá para cá, todos os associados que têm estação, eles passaram a integrar, então hoje a gente vem integrando os associados que têm estação meteorológica. Nós contamos hoje com 72 estações em todo o estado, dentro das áreas produtivas, com o intuito de criar uma base de dados consolidada aqui para Mato Grosso e fornecer também previsões meteorológicas para os nossos associados. Aqui nós temos um sensor de velocidade e direção do vento.
Aqui é onde capta as chuvas, nós temos um painel solar e aqui nós temos ainda termômetros de temperatura máxima e mínima e ainda temos o cálculo de evapotranspiração. Quantas estações vocês já têm espalhadas pelas fazendas? Hoje nós estamos com 72 integradas diretamente ao sistema, mais as estações públicas que a gente também acessa aos dados. E nós temos algumas estações que nós temos em comodato e as outras são dos produtores e eles acabam integrando a base de dados sem custo. Nós estamos, inclusive, diversificando a API para poder captar outras marcas de estação, né? Hoje a gente está com captação de 3 marcas, a nossa ideia é ampliar essa base de dados para todas as marcas de estações. As previsões chegam até os produtores na forma de mapas e são encaminhadas via WhatsApp. Dependendo do período, a cada 3 dias a gente encaminha esses mapas atualizados. Então, a cada 3 dias, principalmente no período de colheita, né? Agora, como nós temos aqui no estado duas estações bem definidas, no período da colheita do milho, a gente geralmente não tem nenhum problema com chuva, né? Mas aí no período da safra de soja, a gente envia essas previsões, atualiza esses mapas a cada 3 dias. O produtor ele consegue ter uma base confiável e uma confiabilidade melhor nas previsões, porque o Mato Grosso nunca teve uma base de dados consolidada, né, de dados meteorológicos. Então, assim, era muito falha essa captação de dados, o que divergia muito nas previsões. Então, com essa base de dados, o que a gente observou é que ela tem uma acurácia muito grande e isso auxilia muito o produtor. E a facilidade com que o produtor recebe, como nós enviamos diretamente via WhatsApp, que é um meio de comunicação mais prático, né, que o produtor hoje acessa com mais facilidade, facilita muito ele olhar e observar se está favorável ou não. A ideia, claro, é ampliar esse projeto para transformar isso num sistema de gerenciamento de risco, porém a gente precisa consolidar a base de dados climáticos por um período maior, né, até a gente ter aí pelo menos uns 10 anos de dados, porque clima, tudo que a gente pensa em clima, a gente fala a longo prazo, a gente nunca coloca a pouco tempo, né? Então a gente está consolidando e trabalhando em outros produtos para poder entregar para o produtor. Além da previsão do clima, existem outros benefícios em aderir ao projeto. Quando você tem uma base de dados da sua área, isso faz com que o produtor ele tenha aquele histórico e esse histórico acaba auxiliando ele também na questão de seguro. Então, se você tem um histórico da sua área, aquilo te auxilia de alguma forma na questão de seguro, porque você tem ali um volume de chuvas, então tudo específico para a sua área. E hoje o produtor ele acaba imputando dentro do aplicativo, ele também pode imputar os dados que ele tem de coleta de registro manual, não integrado ao banco de dados, mas ele tem como se fosse um histórico dele ali dentro. Então ele sabe qual que é a média de chuvas, se choveu igual a 2 anos atrás, se choveu mais, se choveu menos. O produtor ele conhece a sua área, né? Então isso faz com que ele tenha um histórico. Mas a ideia também é auxiliar na questão de políticas de seguro, porque hoje os seguros aqui no Mato Grosso são baseados muito nos históricos da região sul do país, o que não condiz com a nossa realidade, né? Então, esse histórico também é com o intuito de auxiliar o produtor na formação de seguro rural. A estação meteorológica é mais uma ferramenta para eles dentro da propriedade. Ainda tem um outro produtor que, né, não se deu conta, mas a maioria deles, pelo número de estações que a gente está observando aqui, claro que não integrada ao nosso sistema, mas de outras empresas, a gente também tem alguns contatos, a gente sabe que o número de estações cresceu bastante aqui dentro. Você sabe o que é febre do leite? O pecuarista de gado leiteiro sabe muito bem e não dorme em serviço para identificar o problema o mais rápido possível quando ele ocorre.
A paresia hipocalcêmica, ou febre do leite, como popularmente é conhecida, é um problema comum nos rebanhos brasileiros. E sua incidência pode variar entre 5% e 15% nas vacas em período de pré e pós-parto. Quando você tem uma produção de leite maior, que isso é uma das grandes razões de ocorrer a febre do leite, ele é extremamente comum e muitas vezes muito pouco conhecida. Normalmente o produtor ele vai perceber só em estágios um pouquinho mais avançados, quando o animal ele começa a apresentar incoordenação, ficar cambaleante e caindo, né? Popularmente a gente fala que o animal cai, né? Então ele fica em paresia. E até isso dá o nome técnico dessa afecção, né? Que as fêmeas, no período próximo do parto, tem, que chama paresia hipocalcêmica da parturiente. A doença, causada pelo não suprimento adequado de cálcio, faz com que os animais percam suas funções motoras. Então, vai afetar o sistema digestório, vai afetar o sistema muscular, ela vai diminuir a alimentação, entra um quadro de inapetência, vai afetar diretamente a produção de leite e também, com o avançar da doença, ela vai se prostrar, vai cair, e se não for tratada adequadamente, leva à morte. A febre não altera a qualidade do leite, mas tem influência significativa sobre a produção total de cada vaca da fazenda. É muito variado, porque depende da intensidade da doença em cada animal, né? Mas é esperado perdas de produção ao redor de 15% nesta lactação toda. Outro prejuízo bastante interessante na produção de leite é que ela diminui a vida útil do animal no rebanho. Então, são basicamente esses dois efeitos sobre o rebanho. A menor produção e também o encurtamento da vida dela produtiva. Uma vaca que é acometida da febre do leite ou febre vitular, como é bem conhecida, ela pode ter toda a sua produção comprometida, porque essa deficiência, essa mobilização de cálcio, que é muito rápida, em volumes grandes, podem favorecer o quê? A quadros de cetose, de torção de abomaso, outros casos, por exemplo, retenção de placenta. Isso pode comprometer essa lactação que a vaca vai estar entrando. Animais das raças Jersey e holandesa geralmente registram mais casos de febre do leite. E para o produtor, o manejo preventivo através da dieta é um importante aliado para evitar prejuízos. Quando se fala em dieta, o produtor ele tem que ter um controle da alimentação dos animais ao longo do ciclo todo dele, né? Normalmente, e infelizmente, existe uma maior atenção durante o período de lactação, onde o animal realmente ele demanda maior exigência nutricional, então o produtor normalmente está mais atento. Agora, quando é que eu previno a febre do leite? É exatamente antes, no período aí de pelo menos 30 dias antes do parto. Nós temos que fazer com que o animal absorva mais cálcio pelo intestino, né? E também que ele mobilize as reservas de cálcio e fósforo dos ossos, que é o nosso grande reservatório desse mineral. A vaca tem 7 quilos, mais ou menos, de cálcio nos ossos, mas para mobilizar esse cálcio dos ossos leva muito tempo, leva 24, 48 horas. E a mobilização é por volta de 20 a 30 gramas dias do cálcio ósseo. Já a necessidade de uma vaca em lactação é por volta de 20 a 80 gramas dias. Então vocês veem que a conta não fecha. Já a partir do momento em que os animais foram acometidos pela doença, o primeiro fator preponderante para o sucesso do tratamento é a urgência que o pecuarista inicia o manejo. Quanto antes eu consigo diagnosticar e quanto antes eu consigo tratar, maior é a minha eficiência, tá? Felizmente, é uma doença que, se eu pego ela precocemente, a resolução dela é bastante fácil. Na verdade, precisa de algum conhecimento, né? E alguma capacitação, porque todo o tratamento
é feito por via intravenosa, né? Então, eu vou administrar os produtos diretamente na veia do animal e, basicamente, são por soluções ricas em cálcio e fósforo e outros minerais, né? Com o tratamento adequado, a recuperação do animal é rápida e em 24 horas ele começa a produzir novamente. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Muhammad Sayed, João Monteiro, Cauri Nick, Orlando Balbino, João Pereira Diniz Filho, Samuel Santana, Helena D'Angelo, Carlos Henrique Benga, José Luiz Fabre e ao casal Antônio e Fátima Costa. E continue mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. O concentrado energético oferecido ao rebanho é fundamental para garantir altos níveis de produtividade. No gado leiteiro, então, essa questão deve ser levada bem a sério, como forma eficiente de turbinar a lactação das vacas. E é aí que as novas variedades de milho híbrido assumem um papel de destaque. Há no mercado hoje muitas opções de sementes de milho, indicadas exclusivamente para a produção de silagem, cada uma delas adaptada a necessidades específicas do produtor. Nós temos uma série de híbridos que são adaptados para plantio, para a produção de silagem, né? Então nós começamos com o 1972, que é um híbrido de ciclo hiper precoce, adaptado para a região sul do Brasil, maturidade 119, com alto potencial produtivo, excelente qualidade nutricional e com boa tolerância ao complexo de enfesamentos no milho. Na sequência, então, nós temos o 3016, que é um híbrido de ciclo precoce, maturidade 130, com uma excelente adaptação na região sul do Brasil, alta estabilidade produtiva e muito boa tolerância ao complexo de enfesamentos do milho. Na sequência, nós temos, então, o 3565, que é um híbrido de ciclo precoce, 135, uma adaptação na região sul e região central do Brasil também, verão e safrinha, e um híbrido com excelente qualidade nutricional para silagem e alta adaptação geográfica. Temos também o 4285, que é um híbrido de ciclo precoce para normal, maturidade 142, com excelente qualidade nutricional de grãos, muita estabilidade e muita sanidade de planta, de forma geral, e com qualidade de silagem muito boa. E, por fim, o lançamento que nós fizemos esse ano, né, nesse último ano, que é o 40537, é um híbrido de ciclo precoce, maturidade 140, muito sadio, excelente tolerância ao complexo de enfesamentos, e é um híbrido da nossa linha de híbridos Aquamax, né? A Pioneer tem uma linha de híbridos com uma maior tolerância ao estresse hídrico, e esse híbrido se encaixa dentro dessa definição. E ele se encaixa também nesse nosso posicionamento de híbridos para silagem. Então, esse é o portfólio que nós temos hoje dentro da marca Pioneer para atender a região, para a produção de silagem, tanto silagem de planta inteira, silagem de espiga, silagem de grãos, qualquer forma de produção de silagem da necessidade do produtor. A Agroleite, maior feira do setor, que acontece de 6 a 9 de agosto em Castro, no Paraná, será uma boa oportunidade para conferir de perto todo o potencial dessas variedades. E realmente é uma oportunidade muito interessante, tanto para os produtores como para nós da empresa, né, de estar em contato
com o produtor, com as necessidades, saber as necessidades que ele tem de produtos, de tecnologia, de novas formas de produzir com melhor rendimento, né? Então, realmente, esse é o grande ponto que nós temos, essa grande parceria que a marca tem com o produtor há bastante tempo já no mercado. E a ideia nossa é realmente trazer novos produtos, novas tecnologias, e entender da parte do produtor, do nosso cliente, o que ele realmente necessita hoje, qual que é a grande necessidade do mercado. Então, a gente está constantemente com esse contato para saber realmente o que precisa, o que o mercado hoje demanda em termos tanto de produto quanto de tecnologia. E a gente trabalha exatamente para atender essa necessidade. Dessa nação brasileira. Agroleite 2024, Horizontes em Sintonia, de 6 a 9 de agosto em Castro, Paraná. A vitrine da cadeia do leite espera por você. Hoje você vai conhecer um produtor de gado de corte que leva o bem-estar animal muito, mas muito a sério. A evolução faz parte de qualquer setor do agro. Na pecuária não é diferente. E à medida que os anos passam, as tecnologias e boas práticas vão se aprimorando, a fim de gerar o melhor resultado e conforto ao rebanho. É dessa maneira que Frederico Marconde César, proprietário da Fazenda São Clemente, que fica em São José dos Campos, interior de São Paulo, tem melhorado e elevado o nível do bem-estar animal na propriedade. Como nós somos empresários da zona urbana, né, do asfalto, viemos para o campo, nós precisamos nos cercar de pessoas e empresas que tivessem o business voltado para o agronegócio. E nós entendemos que, à medida em que entrou a nossa propriedade, a tecnologia, a informação, o conhecimento, nós fomos nos distanciando da tradição rural. Antes, a fazenda mochava os animais, o que deixou de fazer realizando a avaliação por temperamento. Dessa maneira, um animal não agride o outro e nem representa risco aos funcionários. Outro ponto que mudou também é a parte de castração do gado. Nós castrávamos com o advento do confinamento, então nós damos uma dieta rica em energia, desnecessário fazer a castração. Então nós fazíamos a inseminação convencional, passamos a fazer a inseminação através da IATF, que é um protocolo de hormônio, e isso dispensou a necessidade de nós fazermos touros rufiões, que era uma operação dolorosa e chegavam a perder vários animais. Considerada uma das principais boas práticas adotadas, hoje a São Clemente diminuiu de forma bastante considerável a marcação a ferro e fogo, o que sem dúvida gera um maior bem-estar ao rebanho. Nós vamos deixar de fazer de 15 a 18 mil marcações a ferro. Nós tínhamos 10 a 12 marcações a ferro em cada animal. Hoje estamos fazendo apenas uma marcação, numa área baixa, na altura do jarrete, na altura do joelho do animal, para identificar a marca da fazenda. O resto nós fazemos com brinco. Então hoje nós tocamos no animal quando? Quando ele nasce, então nós brincamos, e depois no protocolo sanitário de vacinas. Nada mais. O animal é contemplado em nossa fazenda e com altos resultados. Ao nascer, o animal recebe um brinco e na desmama, um bottom. Desse jeito, a probabilidade de perda é zero e o animal, de forma saudável, tem sua marca registrada para controle. E até considerando que o animal macho dentro da nossa fazenda, ele tem um ciclo curto. Ele fica aqui em torno de, no máximo, 24 meses. Então nós entendemos que a marcação a zero de ferro nos animais, além de deixar de agredi-los, para nós vai representar uma economia de tempo, um desgaste menor para a nossa equipe e seguramente um sofrimento menor para os animais. A técnica de marcação a fogo é bem antiga e um especialista alerta que a ação antes de ser um dano ao couro agride a pele do animal. É uma tecnologia muito antiga, desde o Antigo Egito é utilizada. E hoje a gente dispõe de outras tecnologias muito mais avançadas, menos agressivas para os animais,
mais eficientes do ponto de vista de controle de rebanho. Então não fazia sentido, não faz sentido, na verdade, continuar usando uma tecnologia como essa. Com a disseminação do conhecimento, cada vez mais se nota que há uma conscientização maior por parte dos pecuaristas, que sabem que colocar o gado numa situação de sofrimento não é bom para o animal. Uma das fazendas que a gente fez uma mudança recente, a pessoa tem uma longa história, cresceu na fazenda, ela disse assim, olha, para mim isso tudo era normal, só que agora que me alertaram, que trouxeram a informação, eu chego na fazenda, vejo aquele barulho do fogareiro, vejo o calor que promove, ouço o berro dos animais, passou a me incomodar, né? Então essa mudança na capacidade de perceber os elementos que são negativos nessa prática fez com que ela decidisse, não vou marcar mais também. Grande parte do mundo tem caminhado nessa direção, e as mudanças também estão ocorrendo em países como Canadá, Estados Unidos e mais próximos ao Brasil, no Uruguai e na Argentina. Além do bem-estar gerado, a prática também é um acelerador nos processos de lida diária dos peões nas fazendas. Esse ano nós reduzimos essa marca, só a marca da fazenda no animal, e diminuiu muito o nosso trabalho aqui na fazenda. Um serviço que às vezes levava um dia inteiro para marcar um lote, nós conseguimos realizar até em 2 lotes por dia. Para evitar pragas e doenças na lavoura, todo esforço é válido. Da aplicação consciente de defensivos até técnicas que garantam maior robustez e resistência das plantas. Na lida do campo, conhecer as principais tendências tecnológicas, como o uso de porta-enxertos e fungicidas, tem sido fundamental para a otimização da produtividade. Com relação aos fungicidas, aos fungos que atingem as culturas, quais são os principais problemas atualmente que vocês analisam no mercado? Dentro de doenças, a gente tem um grupo muito grande de doenças. Eu destacaria hoje um grupo muito importante de doenças, que são as pintas, né? Estamos falando de pinta preta em batata e tomate, septoriose em tomate, cigatoca negra em banana, oídio em uva, sarna em maçã. Então são doenças que hoje exigem um controle intensivo. O agricultor ele faz um manejo muito intensivo com um número grande de aplicações que ele precisa fazer para procurar controlar essas doenças. E o grande desafio nesse manejo é usar produtos com diferentes modos de ação para ter um eficaz controle dessas doenças. Quando a gente fala em modo de ação, é recomendar o agricultor a fazer o manejo com produtos sistêmicos, produtos de contato, produtos com características loco-sistêmicas que penetram na planta. Se ele conseguir alternar esse manejo com diferentes modos de ação e procurar sempre entrar na lavoura de forma preventiva, ele vai ter uma eficiência de controle alta, né? É procurar evitar usar o mesmo produto várias vezes durante muito tempo. Isso pode causar um problema de resistência e aí uma dificuldade para controlar. Então a melhor estratégia é usar o controle com modos de ação diferentes, de forma preventiva, antes do aparecimento da doença, procurando sempre reduzir o período a intervenção, não espaçar muito, principalmente se tiver uma condição climática favorável para a doença. Esses fungos, você mencionou algumas culturas que eles agem, eles podem levar à perda total da cultura, né? Sim. São fungos conhecidos do agricultor, né? Como eu falei, são doenças que a gente denomina como pintas e que realmente, se não controlado ou com uma eficácia menor de controle, vai gerar perdas de produção, né? Que podem variar de 20% a 100% de perda de produtividade. Porque basicamente são fungos que afetam a área foliar das culturas. Então a planta não vai fazer fotossíntese e por consequência ela vai produzir menos. Então no fim do dia é
é um prejuízo grande em termos de produtividade. Uma forma de reduzir a aplicação de defensivos é dar às plantas condições de desenvolvimento mais rápido e com maior robustez. Neste caso, o porta-enxerto se mostra como uma boa alternativa. O porta-enxerto é uma modalidade muito boa e muito prática, que vem se aplicando com muita força, que na verdade ela se trata da junção de duas plantas, uma com finalidade produtiva e uma com finalidade de tolerância a doenças de solo e outros afins, onde o produtor depois ele consegue ter mais produtividade, maior tolerância a doenças, maior segurança no seu plantio e, enfim, maior rentabilidade e qualidade dos seus frutos. A gente consegue fazer uma análise de quais culturas estão sendo mais procuradas para ter porta-enxerto? Sim, claro. Na verdade, essa questão é muito interessante porque principalmente o tomate, a nível de Brasil, vem crescendo muito nessa tecnologia. Mas temos também o pepino, que é trabalhado com porta-enxerto há algum tempo, a melancia, que também trabalha essa característica. Mas hoje, o foco principal da maioria das lavouras, enfim, dos produtores, é o porta-enxerto no tomate, onde a gente tem uma maior expressividade de crescimento também. Na hora do produtor escolher o melhor porta-enxerto, o que ele tem que analisar? Então, o principal, isso é o que faz a tecnologia avançar no Brasil, é entender qual a real necessidade do produtor. Se ele tem lá uma terra que é muito infectada por doenças, se ele tem lá um ciclo muito longo, ele precisa de alto vigor no material, se ele tem lá as duas características, se ele tem um mercado de estufa. Por exemplo, se hoje o produtor pede para mim, qual é o porta-enxerto que você recomenda? Eu respondo com uma pergunta, qual é a sua necessidade? É doença? É produtividade? É longo ciclo? É ciclo curto? Enfim, é entender a real necessidade do produtor. E analisando de modo geral, tanto com os lançamentos que já foram feitos, quanto os que vão acontecer ainda, o que tem de tendência no mercado? Nossa, cada vez mais a gente avança nesse mercado, que uma vez pensávamos em porta-enxerto generativo e vegetativo, mas hoje a gente tem essa junção, tanto a tolerância a doenças com o vigor no mesmo material, e é isso que está fazendo muitas propriedades avançar. Porque há pouco tempo atrás o produtor pensava, poxa, eu vou plantar um material que tolera doenças, mas eu não vou ter vigor, eu vou ter problemas, enfim, no ciclo dessa planta, e hoje ele consegue juntar essa tecnologia num único material e ter sucesso, enfim. Além de melhorar a produtividade e também a resistência, na qualidade final ali do produto, por exemplo, o tomate, vai ter um sabor diferente, algo que possa acrescentar também nesse quesito? Sim, com certeza. Inclusive compradores que fazem o intermedio da compra na lavoura até o abastecimento nos mercados, eles já trazem inúmeros depoimentos nossos dizendo que o tomate tem uma coloração melhor, tem um sabor melhor, tem uma firmeza mais interessante, que tem menos perca, não só no mercado, como também na gôndola de casa da dona de casa, sabe? A utilização com mais efetividade. E claro também, pegando um outro ponto que é a questão sustentável do negócio, com a questão do plantio, redução de área, utilização das mesmas áreas, enfim, tem sido uma tecnologia que avança com muitos passos largos. E a gente vai se despedindo por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Uma semana maravilhosa para você. Até a próxima!